Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 36, Partida. Eu respirei fundo. Estava observando a paisagem do nascer do sol do telhado do palácio. Quando o ar frio entrou em meu corpo, a frieza despertou meus olhos. Muitos dirigíveis entravam e saíam da capital, evacuando completamente os cidadãos durante a noite. Senhor, a preparação do partineiro está concluída. Com isso, a preparação de nossa batalha está pronta. A capital está em causa enquanto a evacuação está em andamento. Eu gostaria que tudo continuasse progredindo como planejado. A comunicação está piorando ainda mais com a aproximação do monstro gigantesco. Quando meu corpo principal circular para o outro lado da Terra, não poderei apoiar o mestre, exceto pelo mínimo necessário. Mestre, isso é realmente aceitável. Luxon confirmou mais uma vez. Esta forma esférica com um olho é uma extensão do corpo principal de Luxon. Se a ligação com o corpo principal for cortada, sua capacidade cairá, não importa o que. A comunicação está piorando por causa do monstro gigantesco que nem sequer podemos explorar o inimigo como antes. Em outras palavras, não sabemos como o principado se moverá. O que sabemos é apenas que o monstro gigantesco está se movendo lentamente em direção à capital. Também enviamos o dirigível do reino para reconhecimento, mas o número é insuficiente para chamá-lo de completo. Temos Livia e Ange, então está tudo bem. Vamos explodir os monstros com o poder do amor delas. Amor é isso. Se algo pode realmente ser feito sobre essa situação com amor de alguma forma, então me pergunto o que é o amor que transborda por todo o mundo. Não há como eu saber a resposta para isso. Podemos pensar em algo assim depois de vencer. Além disso, está tudo bem, o mestre tem evitado essas duas desde então, não é? Descobri que as duas se amavam usando o item de piada. Não há necessidade de eu ser um incômodo para elas. Como esperado, isso foi muito inesperado até mesmo para mim que não consigo dizer nada. Parece que as duas estavam procurando pelo mestre depois disso. Não é como se eu estivesse evitando-as por causa desse item de piada. Eu só não quero encontrá-las agora. Eu decidi ir para a guerra. Agora que chegou a este ponto, também tenho que me resolver. Não vou encontrá-las porque sinto que minha determinação ficará embotada se o fizer, isso é tudo. Se ao menos o mestre tivesse dito isso honestamente desde o começo. Mestre. Luxon está olhando para o céu. Em um dos quartos do palácio. O professor de Lyon estava lá. Ele estava preparando chá desde cedo e o serviu para as duas mulheres que estavam sentadas em sua frente. As duas eram Milene e Ertrude. Havia uma atmosfera tensa vinda delas. Princesa Ertrude, você não pode parar essa guerra. Ertrude respondeu imediatamente depois que Milene disse isso. É impossível, o principado tem resistido por dezenas de anos até agora por este dia. Desta vez é a vez do seu país ser pisoteado. Milene fechou os olhos ao ver o sorriso fraco no rosto de Ertrude. Entendo que você quer dizer que o reino é culpado. Mas você pretende me ameaçar. É tarde demais. A flauta mágica que a criança convocou os guardiões do céu e do mar do principado. Uma vez que a ordem foi dada, eles não vão parar até que a ordem seja cumprida. Já é tarde demais, não haveria nenhum significado mesmo se ela fosse usada como refém para negociação. Quando Ertrude disse isso, Milene balançou a cabeça. Ela colocou um documento muito antigo e um único livro que ela trouxe aqui sobre a mesa. O que poderia ser isso? Primeiro leia este aqui. O documento que Ertrude leu veio da época em que o principado havia acabado de se tornar independente. Nele, a reparação pelo ato de barbárie até agora estava escrito. A reparação não era sobre o ato de barbárie cometido pelo reino, mas pelo principado. Mentira, o principado lutou contra o reino por sua independência devido ao tratamento injusto deles. Isso é uma falsificação. Milene olhou para Ertrude com olhos completamente exasperados. Então você foi criada ouvindo apenas a história bonita.
Você é realmente uma princesa maravilhosa como uma marionete. Escrito no livro estava a história entre o reino e o principado. O rei do principado, um antigo arquiduque do reino Alfart, estava conectado a um país que era hostil ao reino e atacou o reino muitas vezes. Ele saqueou o território que invadiu sem a menor piedade. O poder militar da casa do arquiduque era considerável, então o reino estava completamente perdido. Embora fosse simples esmagar uma única casa de arquiduque, o reino também tinha outros inimigos ao redor, então eles eram incapazes de exercer sua força total. Por causa disso, a casa Fildebred foi nomeada como senhor feudal daquela área para proteger a fronteira nacional. Eles prepararam instalações militares, montaram dirigíveis e transformaram a ilha flutuante em uma fortaleza. Isso foi um enorme gasto de fundos e materiais. O reino estava irritado com a casa do arquiduque e os tratou não como vassalos, mas como um país inimigo. Quando a casa do arquiduque se apresentou como principado, eles se tornaram incapazes de continuar seu saqueio como antes e foram temporariamente exauridos. Além disso, a casa filha estava pressionando o principado. Como resultado, o principado tentou reunir força militar para obter pedra flutuante da ilha flutuante ainda habitada por pessoas. Eles bombardearam e destruíram a ilha. A pedra flutuante era um recurso indispensável para a construção de dirigíveis. Para coletá-la, eles destruíram uma única ilha flutuante que tinha pessoas vivendo lá. O reino e a casa de Fila ficaram enfurecidos e derrotaram o exército do principado. Eles foram obrigados a pagar reparações, que estavam escritas no documento que Ertrude segurava agora. O principado atacou o reino novamente mesmo depois disso. O danos diminuiu depois que um senhor feudal foi posicionado lá, mas o rancor não desapareceu. Quando o reino atacou o principado anteriormente, os soldados que marcharam até lá foram as pessoas que moravam no lugar que havia sido saqueado pelo principado até então. Ela não diria que o reino estava absolutamente certo, mas Milene empurrou a verdade para Ertrude. O principado realmente adora saquear do reino, não é mesmo? Errado. O principado lutou por nossa independência. Foi porque o reino nos forçou a um tratado injusto. Só pedimos reparações. Embora o principado não tivesse nenhuma intenção de pagar naquela época. Eles perderam, então pagaram relutantemente. Foi culpa do reino que a vida deles ficou difícil por causa disso. O rosto de Ertrude ficou vermelho e sua mão se moveu para pegar uma xícara, mas o professor rapidamente se moveu. Parece que o chá esfriou. Vou fazer outro. Ertrude olhou para o professor com frustração. Mesmo assim, Milene falou com ela como se fosse ela quem estivesse conversando. Você tem o dever de saber. Certamente, o reino saqueou o território do principado. Mas é preocupante que você tenha esquecido como chegou a esse ponto. Ertrude ficou confusa, mas o professor de repente virou o olhar para fora da janela. O som da sirene ressoou, avisando que o inimigo tinha chegado à capital. Milene levantou-se da cadeira. Eles são mais rápidos do que o esperado. O professor olhou para Ertrude. Será que eles estão aqui para resgatar Sua Alteza? Isso é possível. A flauta mágica não deve cair em suas mãos. Onde está Lionkun? O Partner já saiu. O Sr. Lion saiu para interceptar o inimigo. Muito confiável. Ertrude tremia. Ela olhava para baixo, incapaz de aceitar o fato. As duas, por favor, me desculpem. O professor fez as duas se abaixarem no chão. Logo após, o som de uma explosão reverberou no céu da capital. A Arrogance pousou no telhado do palácio. Eu imediatamente embarquei e recebi explicação da situação de Luxon. Nos pegaram. É um ataque surpresa do céu. Até seu radar não é grande coisa, né? Eu mencionei que a comunicação é ruim. Queria que você me elogiasse por detectar o ataque antes que ele acontecesse. Partner, intercepte. O Partner avançou para proteger o céu da capital. Vendo isso, peguei o manche do Arrogance e voei para o céu. O som da sirene está ecoando pela capital. Quantos? 30 navios.
Eles devem ser uma força separada. Os dirigíveis soltaram bombas ao mesmo tempo em que desciam. Derrubem eles. A barragem de balas e explosões que o Partner lançou atingiu os alvos. Explosões floresceram no céu. Fumaça preta cobriu a capital. O céu com um belo sol da manhã de repente se tornou como um céu nublado. Senhor, o exército do reino está pedindo ordens. Parece que a saída do esquadrão de interceptação vai atrasar. Faça-os priorizar a evacuação. Eu e você vamos cuidar daqueles caras até que nossos aliados cheguem ao céu. O inimigo implantou armaduras e forças terrestres. Eu agarrei firmemente o manche e peguei um rifle do container nas costas do Arrogas. Eu peguei as vozes dos pilotos que montavam a armadura do exército do Principado. Ruídos estavam misturados com a comunicação. É difícil de ouvir. O cavaleiro diabólico, ele saiu. Capitão, uma armadura tão grande está se aproximando tão rápido. Eu fixei minha mira na unidade do capitão e Arrogance puxou o gatilho do rifle. Sem problemas. Esse cara é um covarde que nem sequer pode matar um humano, e a parte do estômago foi atingida. Quando a armadura explodiu, as armaduras circundantes entraram em pânico. Capitão. Não era aquele cara um cavaleiro que se recusava a matar. Os inimigos apontaram seus rifles para mim. Em resposta, eu agarrei fortemente o manche. O que você quer dizer se recusando a matar? Eu persisti em não matar porque a situação na viagem de campo ainda era gerenciável para mim de alguma forma. Se vocês atacarem até a capital, eu não posso continuar insistindo em não matar mais. São vocês que me encurralaram até aqui. Não pensem mal de mim. Eu desviei das balas, e mesmo se elas acertassem, elas eram desviadas pela armadura do Arrogas. Eu equipei a mão esquerda com o machado de batalha e cortei profundamente uma armadura que passei. Eu chutei outra armadura que se aproximava antes de preparar meu rifle e mirar na parte do motor de um dirigível que está descendo para a capital. Quando eu puxei o gatilho, a bala penetrou no dirigível um pouco mais tarde. O fogo explodiu do dirigível. Os soldados do Principado estão correndo confusos pelo céu. Estou assistindo a isso pelo monitor. É o pior. Isso é realmente o pior. Se vocês não viessem, eu não precisaria fazer algo assim. Mas se o mestre fugisse, ele não precisaria lutar, certo? Estou lutando porque me sentiria ainda pior fazendo isso. Eu odeio o reino, mas odeio ainda mais o Principado. Ainda seria melhor me preocupar com o casamento. Eu reprimi minha vontade de vomitar e pilotei em Arrogas. Então, os inimigos ao meu redor se aproximaram de mim. Meu dedo no gatilho está tremendo. Armaduras estão vindo em direção a Arrogas. Parem ele. Esse demônio. Não desafie o cavaleiro demoníaco sozinho. Ataquem todos juntos. Parece que demônio e cavaleiro demoníaco são meus apelidos. O que vocês querem dizer com demônio? O demônio é vocês, por me fazerem fazer algo assim. Seus bastardos, não me ataquem apenas por ressentimento injustificado. Eu destruí o outro e apontei meu rifle para um dirigível. O céu da capital se tornou um campo de batalha. Julius estava correndo por um corredor no palácio. Gilque. Ele encontrou Gilque usando um traje de piloto. Sua Alteza está a salvo. Gilque correu em direção a Julius. Julius olhou para cima pela janela enquanto fazia uma expressão irritada. Que diabos o Principado está pensando? Qual é o motivo deles atacarem a capital neste momento com uma força destacada? O exército do Principado veio atacando sozinho sem trazer monstros consigo. Julius achou isso estranho. Em resposta, Gilque falou sobre seu pensamento. Talvez eles estejam tentando recuperar Sua Alteza Ertrude e a flauta mágica. Julius bateu na parede com a mão direita. Ele nem tentou esconder sua irritação. O que Bartifalt está fazendo? Ele está saindo para interceptá-los. Sua Alteza, por favor, retire-se. Não seja estúpido. Eu também vou sair. Mãe e todos devem evacuar imediatamente. Enquanto eles estavam fazendo isso, Milene e Ertrude e o professor apareceram com guardas reais as protegendo.
Milene disse a Julius com uma voz severa. Você não está autorizado. Mãe. Julius virou-se e pediu a Milene para permitir que ele saísse. Ele não podia assistir tranquilamente a essa situação. Eu também vou sair. Mãe e todos devem evacuar imediatamente. Julius, você não tem força para lutar. Além disso, seu dever é sobreviver. Gil que vai lutar. Você está me dizendo para fugir sozinho? Sim, é isso mesmo. A única coisa que você pode fazer é fugir. Eu não estou pedindo para você me dar um dirigível. Se você só me der uma armadura, Julius, não há ninguém para preparar uma armadura para você. Então não é a mesma coisa com Gil que também não deveria possuir uma armadura, assim como ele. Eu pedi para a minha casa preparar uma armadura para mim. Os outros 3 são iguais. Sua Alteza, por favor, deixe o resto conosco. Julius balançou a cabeça impotente ao ouvir Gil dizendo isso. Por quê? Porque vocês 4 estão me traindo. Nós falamos sobre cooperar uns com os outros. Foram essas palavras uma mentira? Dissemos que protegeríamos Marie juntos. Milene parou Julius quando ele condenou Gil que estava olhando para baixo. Julius, não há mais armaduras ou dirigíveis no palácio. Você não tem a força para lutar. Você deveria obedientemente evacuar junto conosco daqui. Não havia armadura para Julius usar porque todas as armaduras e dirigíveis na posse do palácio foram despachados. Mas, Julius lembrou de uma coisa. Existe. O dirigível do Duque ainda deve ter armaduras sobrando. Eu ouvi que eles estão recrutando cavaleiros. Se eu for lá imediatamente, você se lembra do que fez a casa Redgrave. O Duque não é mais seu apoiador. Gil o exército inimigo está descendo. Se você for sair, seja rápido. Sim. Minha rainha, e então Sua Alteza, estou indo. Quando Milene disse que a sorte da guerra esteja com você e o viu partir, Julius fugiu daquele lugar. O interior do palácio estava em caos. Ange estava correndo enquanto puxava a mão de Lívia. Lívia estava olhando ansiosa para fora da janela. Para eles se aproximarem da capital sem serem detectados, o ruído dos dispositivos de comunicação está pior do que o normal. Se Luxon não conseguiu detectá-los, então é sem esperança para nós. De qualquer forma, temos que ir para o navio da família real. Ange virou seu olhar para fora da janela e viu a figura de Partner. Estava protegendo o céu da capital sozinho. Onde está aquele Leon agora? Leon desapareceu depois que as 2 foram reconhecidas pelo navio da família real. Quando perguntaram por aí, parecia que ele estava se sentindo desanimado. Depois disso, as 2 também ficaram ocupadas por terem sido escolhidas pelo navio e, no final, não puderam encontrar Leon. Lívia olhou para baixo. Leon-san ficou enjoado de nós vendo-nos nos empolgando assim? Eu não acho que seja o caso, mas, não, certamente foi nossa culpa. Mas, eu nunca pensei que ele fosse embora sem nos dar sequer uma chance de se desculpar. Depois disso, os robôs que Luxon enviou chegaram e começaram a consertar a nave da família real. Eles abriram a porta e entraram antes de começar os reparos, causando um grande tumulto. Eles podiam ouvir sons de bombardeios e explosões sem pausa no céu da capital. Tanto o pai quanto o irmão não estão aqui. O timing é péssimo. Navios aéreos que partiram para proteger o céu do palácio apareceram. 3 dos navios eram deixados pelo Duque para proteger Ange. Eles estavam preparados para levar Ange embora em caso de necessidade. Julius apareceu na frente de Ange e Olivia, ofegante com os ombros arfando. Ange estava olhando pela janela e só o notou quando ele já estava perto. Sua Alteza, o que você está fazendo em um lugar como esse? Por favor, escape rapidamente. Ange sugeriu que ele evacuasse rapidamente. Em resposta, Julius inclinou a cabeça. Angélica, eu tenho um pedido. Quero emprestar os recursos militares que você tem, à frota do Duque. Lívia não conseguiu acompanhar a situação. Ela só olhava perplexa. Ange ficou surpresa por um momento, mas imediatamente se acalmou e balançou a cabeça. Eles são meus guardas, mas não são meus subordinados.
Quem pode comandá-los é apenas meu pai ou irmão, ou talvez Leon. Não posso atender ao seu pedido. Frustração apareceu no rosto de Julius, mesmo assim ele continuou fazendo seu pedido. Então, está tudo bem, mesmo que seja apenas uma armadura. Não quero ser um covarde. Julius inclinou a cabeça, dizendo que não queria fugir do campo de batalha. Ange negou fortemente suas palavras. Você não deve fazer isso. Sua Alteza, por favor, evacue conosco. Julius levantou o rosto em resposta às palavras de Ange. Você me odeia por trair seus sentimentos. É por isso que você não quer me emprestar sua força, certo? Ange notou pelas palavras de Julius. Eu me pergunto por que eu não sinto mais nenhum ódio ou frustração. Sua preocupação com Leon era mais forte do que seu desejo de vingança. Ao mesmo tempo, ela queria ver o rosto de Leon rapidamente. Se você tivesse me perguntado há pouco tempo, é verdade que eu odiava Sua Alteza. Mas agora eu estou apaixonada por Leon. Não guardo nenhum ressentimento contra Sua Alteza. Quando Ange disse isso com um sorriso, Julius foi cativado por seu rosto. Ele ia dizer algo, mas os cavaleiros do Duque os encontraram e correram em direção a eles. Minha senhora, então você está aqui. Ange imediatamente ordenou. Iremos para o subterrâneo a partir daqui. Traga Sua Alteza conosco também. Sim. Os cavaleiros cercaram Julius e começaram a evacuar em direção ao hangar subterrâneo. Lívia segurou a mão de Ange. Você está bem? Aquilo, Não se preocupe. Estou bem. Sinto como se estivesse livre de muitas coisas, disse Ange com um sorriso. Julius olhou para baixo vendo isso. Lívia olhou para Julius e perguntou. O que é de errado? Julius sorriu com autodepreciação. Esta é a primeira vez que vejo Angélica sorrir assim. Só isso. Ange ouviu essas palavras de Julius, mas nem deu atenção e se preocupou com Leon. Leon, volte de qualquer jeito, ó dirigível do Principado. Havia a figura de Garrett na ponte. Você está atrapalhando de novo, cavaleiro demoníaco. Mesmo que eu tenha me voluntariado para liderar a força de ataque surpresa porque pensei que você absolutamente não apareceria. Ele pensou que Leon não apareceria porque estava preso pelo reino, então ficou confuso com o ataque de Arrogas. Ele ouviu que tanto Partner quanto Arrogance só podiam ser movidos por Leon. Garrett imediatamente julgou que, nesse caso, era Leon quem os estava montando. Mesmo que tenhamos que recuperar a flauta mágica antes que a força principal chegue. A força principal estava se movendo junto com o monstro gigante que era considerado o deus guardião do céu. O local onde o monstro apareceu era longe da capital e também havia a falha da velocidade de deslocamento lento do deus guardião, então a força principal ainda não havia chegado na capital. Aquela flauta mágica é um item precioso para convocar o deus guardião da terra. Não podemos perdê-la. Não era Ertrude, mas a flauta mágica que Garrett queria recuperar. Era um tesouro do Principado. Isso afetaria seu futuro se permanecesse perdido. Por causa disso, ele disse forçadamente vamos resgatar Ertrude e pegou emprestados 30 navios de Ertralda para lançar um ataque surpresa na capital. Um oficial próximo relatou a Garrett. Conde, 10 navios já foram afundados. As armaduras também estão sendo abatidas uma após a outra. Eu sei disso só de olhar. Aquele cavaleiro demoníaco, desistindo de sua política de não matar assim, não tem orgulho como cavaleiro. A esse ritmo, se aquele cara chegar aqui, eu não posso morrer nesse tipo de lugar. Garrett decidiu imediatamente recuar, mas já era tarde demais. A ponte do dirigível, Arrogas apareceu na frente dela. Uma voz veio da armadura. Então esta é a nave capitânia. Garrett cobriu o rosto com as duas mãos na frente do cano da arma apontado para ele. O container do Arrogas abriu e os mísseis armazenados lá foram disparados em direção à nave. Nesse tipo de lugar a consciência de Garrett foi cortada no momento em que o Arrogance puxou o gatilho.
em um dos locais de evacuação da capital. Clarice era responsável por proteger as pessoas que tentavam embarcar nas naves lá. Ela estava dando instruções para embarcar na nave. Ela estava ajudando os refugiados a bordo das naves de propriedade da Casa Atlee a escapar da capital. Protejam os refugiados, não importa o que aconteça. Eles estavam aceitando os refugiados às pressas, mas o exército principesco estava avançando com força. Os cavaleiros e soldados estavam construindo barricadas no chão e lutando de volta, mas estavam sendo empurrados para trás. Estudantes pilotando airbikes estavam lutando contra a força de airbikes do Principado no ar. Tanto o chão quanto o céu estavam barulhentos. As armaduras protegendo Clarice no chão podiam ser vistas sendo destruídas pelas armaduras do Principado. Clarice considerou se render, mas o inimigo lançou um ataque impiedosamente contra as naves. Ela usou um megafone em pânico para informar o oponente, mas... Esperem, esses navios não são navios de guerra. Há refugiados dentro. Não importa se são refugiados. Morram para compensar seus pecados, seus demônios do reino. Clarice rangeu os dentes de frustração com a voz do inimigo. Todos vocês também são iguais, agindo violentamente como bem entendem. Então, uma armadura apareceu na frente da ponte. Ela balançou o machado que estava segurando e causou um rasgo no teto. A armadura então forçou a abertura do rasgo e entrou dentro. Então, uma risada vulgar veio dela. Há uma mulher aqui. E ainda por cima ela é uma mulher nobre. Clarice começou a suar frio com a má premonição que teve. Porque ela sabia o que aconteceria com uma mulher capturada no campo de batalha. Seu corpo tremia imaginando a mesma coisa acontecendo com ela depois disso. A armadura se aproximou de Clarice. A equipe próxima estava disparando seu rifle, mesmo assim o revestimento da armadura desviava as balas. Não há como esse tipo de arma de brinquedo funcionar. Expie seus pecados com esse corpo seu. No momento em que a mão da armadura quase alcançou Clarice, a armadura foi arrancada violentamente da ponte. Lá estava a figura do Arrogas. Ele apontou o rifle que segurava na mão direita para o exército inimigo e puxou o gatilho. A bala perfurou a parte do estômago da armadura e o movimento do inimigo parou. Então uma voz veio da armadura que Arrogas segurava. Ela estava lutando ferozmente, embora não pudesse escapar de Arrogas mesmo assim. Solte. Uma onda de choque foi liberada da mão esquerda de Arrogas. O piloto da armadura ficou quieto em seguida. A armadura foi jogada para longe e Arrogas partiu imediatamente para o próximo campo de batalha. Clarice viu-o partir antes de soltar um pequeno suspiro. A armadura que foi jogada caiu no chão. A armadura foi atingida no estômago e ficou imóvel. Essa forma de lutar que não pensava em recuar fez com que Clarice percebesse como Leon estava se esforçando. Leon, então você se resolveu? E então ela sussurrou com uma expressão preocupada. Minha senhora Deirdre, por favor, escape. Refugiados estavam invadindo a mansão da Casa Roseblade na capital. Cavaleiros estavam montando armaduras e lutando no céu enquanto os dirigíveis disparavam canhões uns contra os outros. Os dirigíveis que foram abatidos caíram na capital. Incêndios e fumaças estavam surgindo por toda parte. Deirdre declarou aos cavaleiros que aguardavam. Você está me dizendo para fugir? Se eu fugir daqui, não poderei mostrar meu rosto a Otou-sama e Oni-sama que estão lutando para proteger nosso território. Minha senhora não é uma cavaleira. Não há ninguém que a condene. Mesmo se você fugir. Os cavaleiros ficaram desesperados, mas Deirdre os ignorou e deu uma ordem. Enviem os dirigíveis da nossa casa. Não importa que tipo de dirigível seja. Evacuem os cidadãos imediatamente. Minha senhora também embarcará nesse dirigível, não é mesmo? Sim, eu vou embarcar. O último dirigível. Minha senhora, você é uma idiota. O cavaleiro gritou enquanto corria para transmitir a ordem de Deirdre. As armaduras vistosas da Casa Roseblade que estavam protegendo o céu acima da mansão estavam se afastando porque alguns inimigos estavam se aproximando de lá. Parte das armaduras do exército do Principado estavam atingindo as mansões dos nobres com afinco.
Uma armadura do principado rompeu as armaduras de guarda e pousou no jardim da mansão. Os refugiados corriam em volta, espalhando-se como aranhas bebês. Deirdre ficou furiosa. A armadura do principado apontou sua arma para os refugiados. Isso não é algo que um cavaleiro faria. O que você está fazendo, minha senhora? Os cavaleiros correram em direção a Deirdre para permitir que ela escapasse. O cavaleiro do principado retrucou. Você não tem o direito de dizer isso para nós. O reino vai afundar de qualquer maneira. Mesmo se eu matar todos vocês agora, isso só significa que vocês morrem mais cedo do que os outros. A armadura do principado apontou a arma para Deirdre. Peça pela sua vida. Deirdre estava com medo e não conseguia se mover, mas agiu corajosamente. Pedir pela vida não é adequado para uma filha da casa Roseblade. Você planeja me matar de qualquer maneira, certo? Então faça isso logo. Minha senhora, por favor, não provoque o inimigo. A armadura do principado ficou enfurecida com a atitude teimosa de Deirdre e estava prestes a puxar o gatilho. Ele foi baleado de cima. A armadura do principado caiu impotente. Quando Deirdre olhou para o céu, as armaduras da guarda estavam correndo em direção à sua posição. Atrás delas, uma armadura com um container nas costas estava se afastando. Oh, nem me deu uma saudação. Que pessoa detestável. O cavaleiro guardião acariciou o peito aliviado enquanto falava. Minha senhora, por favor, não finja coragem enquanto suas pernas tremem. Venha, vamos evacuar rapidamente. Espere um segundo. Eu não consigo me mover. O cavaleiro guardião soltou um longo suspiro, então emprestou o ombro para Deirdre e a levou para dentro da mansão. Dentro da cabine. Eu vomitei no saco de vômito muitas vezes. O cheiro penetrante do suco gástrico era repugnante. O exército do principado em descida estava enlouquecendo dentro da capital. Apenas se rendam. Por que vocês estão enlouquecendo? A batalha já foi decidida. Ele esmagou o navio principal. Mesmo tendo vencido o líder deles, eles ainda continuaram sua oposição. Eles devem pensar que serão mortos de qualquer maneira, mesmo se renderem. Parte do exército do principado se rendeu, mas o exército do reino não aceitou e os matou. Fumaça está subindo de todos os lugares da capital devido à guerra urbana. Os dirigíveis e armaduras do principado caíram e destruíram os prédios, transformando o entorno em um mar de fogo. Vamos precisar enviar uma equipe de resgate depois de cuidar disso. Aqueles que não me obedecerem ainda precisam trabalhar. Até eles trabalharão se for pelo bem de sua terra natal. Eu limpei minha boca e olhei ao redor. Onde é o próximo campo de batalha? Eu perguntei a Luxon, mas parece que chegou a hora. Mestre, parece que é hora. Daqui só posso dar o suporte mínimo. A voz dele era como sempre, mas parecia estar pedindo desculpas. Entendi. Trabalhe duro lá. Está tudo bem mesmo. Não me importo, então vá. Só posso pedir isso a você, afinal. Luxon olhou para mim com seu único olho e então assentiu uma vez antes de mover o olho. A reparação da nave da família real está concluída. Eu anexei uma inteligência artificial diferente da minha para suporte. Consulte essa AI em caso de alguma coisa acontecer. Uma AI diferente da sua. Sim. Além disso, lembre-se de não ser descuidado, se for inútil. Retire seu som eletrônico se misturou com ruído antes que ele pudesse terminar de falar. Então a voz de Luxon mudou um pouco, diferente do usual. Embora deva ser a mesma voz eletrônica, soou como uma pessoa diferente para mim. A conexão com o corpo principal foi interrompida. Senti um pouco de apreensão ao ouvir o tom mecânico, mas mesmo assim coloquei meu braço de volta no joystick de controle. Estou contando com você, partner. Luxon estava entre a terra flutuante e o mar. A luz do sol estava bloqueada pela terra. O espaço limitado estava escuro. O pilar de água que se estendia do mar era a água do mar que a terra estava puxando. Além disso, havia também vários braços que pareciam tentáculos perfurando a terra do mar.
Um grande rosto humano se projetava para fora da superfície do mar. Aquela criatura que parecia uma ilha era um monstro gigantesco que era chamado de divindade guardiã do mar. O tamanho da nave aérea espacial Luxon era de mais de 700 metros. Mesmo assim, Luxon parecia pequeno em comparação com esse monstro. Que monstro extremamente grande! Luxon deslizou abaixo da terra sozinho e ficou na frente do monstro chamado Divindade Guardiã do Mar. Ele estava calmo. Bem, não há problema em derrotá-lo continuamente. Quando o canhão principal de Luxon lançou luz, os braços que estavam esfaqueando a terra foram todos cortados e mudaram para fumaça preta. Quando os olhos do grande rosto viram o Luxon, tentáculos saíram um após o outro do mar e se enrolaram ao redor de Luxon. Não me toque. Depois de dizer isso, o cano da arma laser apareceu um após o outro no casco cinza. Os lasers que foram disparados dos canos das armas afastaram os tentáculos. Em seguida, um cano de tiro para mísseis apareceu no casco. Ele disparou um único míssil. Isso causou uma grande explosão ao atingir e explodir o monstro gigantesco. A fumaça preta soprando do monstro se espalhou para cobrir a visão ao redor. Está gradualmente se regenerando. Então a informação do mestre não está errada. Quando tentáculos surgiram novamente da superfície do mar, ele os atirou um após o outro. A superfície do mar se agitou em grande escala quando o monstro que parecia um polvo com rosto humano mostrou sua figura diante de Luxon. Vendo aquela figura, Luxon atirou com seu canhão principal e o monstro mudou-se em fumaça negra mais uma vez. Não parece que você conseguirá alcançar seu objetivo enquanto eu estiver aqui. O problema era outro, o guardião da divindade do céu. Ele não podia enfrentar aquele. Ele só podia deixar aquele para Leon e o partner. Ele repetiu seu ataque no inimigo que parecia estar se regenerando ou talvez ressuscitando. Luxon estava selando completamente o movimento do inimigo. Certamente eu não vou perder, mas também é impossível ganhar. O problema é o outro monstro no lado oposto. A taxa de sobrevivência do mestre está caindo mais do que o esperado. Luxon começou a melhorar Shuert, a moto aérea de Leon na fábrica dentro dele. Shuert, você renascerá pelo bem do mestre. Luxon estava enfrentando o monstro gigantesco no espaço entre a terra e o mar.